Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edenilson e hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre a vida de Abraão, né? Quero lembrá-los que esse conteúdo ele é exclusivo do canal Renove Sua Visão e hoje eu quero poder falar para os homens, né? Esse é um vídeo exclusivamente para os homens, né? Uma reflexão para que possa te encorajar, né? Assim como me ajudou bastante ao estudar sobre a vida de Abraão, né? Que Abraão ele é o pai da fé, e eu sei que todo mundo, quando lê a Bíblia e olha a história de Abraão, busca inspiração nele, né? No exemplo de fé que ele foi. E eu quero lembrar que Abraão, embora Deus tenha chamado ele, convidado para sair da sua parentela, para sair do meio do povo dele, para que Deus cumprisse o propósito dele, ele teria que sair do meio da sua parentela, né? E sabemos que Abraão não foi 100% um exemplo de... ele teve falhas de caráter, né? Ele cometeu várias falhas, né? E eu gostaria de hoje à noite a gente poder refletir um pouco em alguns versículos falando sobre essas questões, mas no final você vai entender qual que é o propósito, o objetivo que eu quero trazer hoje para você com essa reflexão, né? Vamos lá, o primeiro versículo que eu quero falar para vocês hoje está em Gênesis 12, né? A partir do versículo 10, né? Vou ler o versículo. Que Deus, antes desse versículo, Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela. Ele sai, né? Ele vai para uma terra um pouco distante e houve fome, né? Uma fome muito grande naquela terra. Então Abraão ele teve que ir para o Egito, né? E exatamente essa fome, essa situação que Deus começa a trabalhar na vida de Abraão a partir daí. E no versículo 10 fala que naquele tempo uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: "Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão a mulher dele, vamos matá-lo para ficar com ela." Então aqui começa aqui a saga de Abraão, onde que Deus já começa preparar Abraão no caráter, né? Abraão não estava acostumado a passar por isso, por situações parecidas com isso, porque ele já vinha de uma família rica, né? Era descendente de um homem rico, o pai de Abraão era rico, tinha posses, tinha rebanhos, né? Criava rebanhos. Então, quando Deus chama Abraão, sai desse conforto, desse comodismo, ele começa aqui, né? E logo no primeiro fato aqui, Abraão já ficou com medo, né? E todos sabem que ele mentiu, ele pediu para a esposa falar que não era a esposa dele, era a irmã dele, né? E aí Abraão comete o seu primeiro erro, né? Que é a mentira, um erro de caráter, né? Onde que mostra aí que Abraão tinha uma fraqueza, né? Ele tinha medo, apesar de hoje ser considerado o pai da fé, mas Abraão ele nem sempre foi assim. Abraão ele teve seus perrengues, ele passou por situações desafiadoras, e aqui pela primeira vez ele mente, né? Para poupar a sua vida, né? E Deus, o que acontece? Deus ele leva em consideração a isso, né? Você vê que Deus ele não esconde os erros dos homens, ou o que ele chama do propósito, né? Depois Abraão mente, e consequência com isso, Deus ele pune os egípcios, né? E aí o que acontece? Abraão sai de lá, recebe mais rebanhos, né? O rei do Egito ele abençoou Abraão com mais rebanhos, né? Porque Deus poupou a vida deles, né? Não fulminou. E aí Abraão parte do Egito e vai para uma outra terra. E no capítulo 13, só para a gente ganhar tempo, no capítulo 13 Abraão começa, depois de Deus ter tido misericórdia dele, ter
ele se arrepende, né, uma vez, vai Deus, e Abraão começa a invocar o nome de Deus pela primeira vez. No capítulo 13, versículo 4, fala assim, que onde Abraão havia construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor pela primeira vez, né? Então, assim, aqui parece que Abraão começa a tomar juízo, né? Ele começa a entender o que está acontecendo com ele e ele começa a invocar a Deus, né? Que esse é eu acho que a grande lição mais importante não é o erro, né? Não é a gente ficar perdendo tempo se preocupando com a falha em si, mas assumir e ir para frente, porque é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique parado, se lamentando com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. Não, Ele sabe das nossas debilidades e Ele quer nos convencer de que não é a nossa debilidade que Ele está preocupado, que a gente se torne perfeito, não. É que a gente siga o nosso propósito, que a gente assuma as nossas responsabilidades diante da sociedade, diante das nossas famílias, diante das pessoas que nós cuidamos, e vamos para frente, né? Sem olhar para as falhas, né? E depois, no capítulo 15, continuando, olha só o que acontece. No capítulo 15, Deus aparece para Abraão, né? Fala da promessa, né? E Abraão questiona Deus, que ele não tem herdeiro. E Deus então Deus promete um filho a Abraão, né? Deus fala que a descendência dele vai ser numerosa como a areia do mar, né? E Deus promete um filho a Abraão. Olha, não vai ser um filho do seu servo, da sua serva que vai herdar. Não, você vai ter um filho da sua própria esposa, né? E aí o que acontece? No capítulo 16, Abraão, ele cede à pressão da esposa, né? A esposa chega cansada de não ter filho, dessa vida de humilhação, ela olha para as servas dela, todo mundo com filho, e ela sente no coração essa angústia, essa tristeza, e chega para Abraão e fala, olha, no capítulo 2, Gênesis 16, capítulo 2, Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filho, vá, deite-se com a minha serva, talvez por meio dela consiga ter uma família. E fala, Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou as servas egípcias e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. E aqui a segunda falha de Abraão é confiança. Você vê que Abraão, Deus havia aparecido para ele e falado que ele ia ter filho, que ele ia ter descendente da sua própria esposa. E ele não aguenta a pressão da esposa, né, angustiada, e cede à vontade dela. Então você vê a segunda falha de caráter de Abraão, falta de confiança, né, falta de fé no que Deus tinha falado para ele. Então você percebe que Abraão, ele teve que ser trabalhado o caráter, ele teve que ser trabalhado o coração dele para ele se tornar o pai da fé. Não começou da noite para o dia, ele passou os mesmos perrengues, e talvez comigo, com você, não é diferente. Às vezes custa você acreditar, você confiar, quando as situações da sua vida não estão de acordo com o que você gostaria que tivesse. Quando você pensa que as coisas melhorar, sempre vem algo pior. E algo pior acontece, a coisa fica uma atrás da outra. E a tendência é a gente ficar desanimado e ceder às pressões, às vezes da sociedade, às vezes em casa, né? E Deus, mais uma vez, ele não repreende Abraão, ele entende essa situação, né? Porque ele sabe que Abraão ainda não tinha chegado a hora de Abraão, né? Ao ponto dele entender, dele ver o poder de Deus, né? E aí no capítulo 20, versículo 2, a gente continuando, olha o que acontece. Depois que Deus vem e promete a Abraão um filho, Gênesis 20, versículo 2, fala assim, vou ler um. Abraão se mudou para o Neguebe ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz
e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara ao seu palácio. Ou seja, que mais uma vez Abraão comete o mesmo pecado de mentir, mais uma vez, com medo de ser morto, das pessoas não poupar a vida dele. Então você entende que por que eu estou colocando só essas questões, só essas falhas de Abraão aqui? Que Abraão era um homem normal, como eu e você. Né? Ele passou pelos mesmos perrengues, ele passou pelas mesmas dificuldades. Então, se você hoje se cobra por alguma falha, por alguma coisa, olha, Deus não quer a sua perfeição. Assim como Abraão, a gente está vendo aqui que Abraão não era perfeito, né? Mas o que fez Abraão ser diferente, o que fez a diferença de Abraão para a história foi a fé deles. Porque só no capítulo 22, vamos ler lá no capítulo 22, quando Deus prova Abraão, Gênesis 22, versículo 2, Deus disse: toma o seu filho, único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhes mostrarei, ofereçam como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o holocausto e partiu para o lugar que tinha indicado. Então aqui Abraão começa a entender. Aqui Abraão já estava, depois de passar por esses maus bocados, Deus vem e prova Abraão. E uma das coisas que é mais desafiante, e que eu acredito para todos nós hoje, e como foi para Abraão, é que esse filho era o filho da promessa, né? O único filho dele, né? E Deus vai e pede. E Abraão, ele vai lá e dá. Todo mundo já conhece a história. Então o que eu quero dizer hoje para vocês é que o que Deus busca não é a perfeição. Talvez se você estiver procurando, achando que as suas atitudes, se você mudar daqui, mudar dali, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais aceita na sociedade ou até mesmo no trabalho, enfim. Eu não sei o que você está passando, mas o que Deus quer é a sua fé, que você exerça a sua fé, que você confie nas promessas de Deus, que você confie no propósito que Ele te chamou, né? E que você invista nisso sem deixar nada te atrapalhar. Porque você viu aqui que Abraão, ele estava disposto a dar, a sacrificar o seu filho, a quem ele tanto buscou, a que ele tanto esperou, ele e a esposa dele. E Deus vem e pede a Abraão, dá. Então a diferença daquele homem que mentiu as 2 vezes para poupar a sua vida é que aquele estava disposto a dar o seu próprio filho, porque ele já, a partir daquele já sabia quem era Deus. Então quando você vai olhar para Hebreus, que fala dos homens da fé, Abraão está lá e como o homem da fé. Então assim, o meu desejo hoje é que isso possa produzir em você talvez uma mudança de pensamento sobre o que você tem buscado ser diante de Deus. E não é perfeição, é fé. Examina o seu coração, examina as suas atitudes e vê se você, por acaso, não está buscando ser uma pessoa perfeita, buscando a perfeição que talvez não conseguimos ser nunca, mas e está deixando de lado a fé, de exercitar a sua fé, deixando de acreditar, de confiar em Deus da forma que deveria confiar, que deveria acreditar. Porque você está perdendo tempo em tentando ser uma pessoa melhor, talvez para você mesmo, talvez para sua esposa, para o seu filho, mas a fé ela produz um caráter, ela muda. Quando a gente começa a exercitar a fé, automaticamente o Espírito Santo vai nos avisando daquilo que precisamos mudar para nos tornarmos pessoa melhor. Porque foi isso que mudou Abraão, né? Não foi a perfeição, mas a fé dele que sempre falou mais alto. Então que você possa confiar nisso. É isso aí, um abraço, que isso possa te ajudar. Até mais.